Então, hoje nós temos o item 296, pergunta sobre os outros mundos, ainda na segunda parte do capítulo 26. Faria a leitura para nós, Jaque? Sim, faço. Item 296, pergunta sobre os outros mundos. 32ª. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem deveis compreender que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito, quanto é entre vós um ignorante de descrever todos os países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na terra. Tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obterdes, sobre os outros mundos, alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Como se pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nelas estiverdes. Nota: as questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem para um sábio, que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos, que os renegam e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. O que nós vamos perguntar sobre os outros mundos para os espíritos? O que eles vão nos responder? Como que nós vamos confiar? Então, tem uma série de questões aqui que nós podemos refletir, que curiosidade às vezes até, mas será que os espíritos elevados estão dispostos às nossas curiosidades, simples curiosidades? É sobre isso que o nosso estudo de hoje. Quem quer começar a comentar ou fazer alguma pergunta? E quando, mesmo que não seja uma pergunta, se o Espírito vem nos dizer, nos falar sobre o mundo, outros mundos, ou até, não vamos dizer até para a nossa visão de outro mundo, vem do plano em que ele se encontra, que é um espírito mais elevado, digamos, então ele vem e nos conta. E daí? Como é que nós vamos
deduzir se ele está certo, se nós confiamos, se nós desconfiamos. Como é que vamos fazer? O que vocês acham? Qual seria a nossa posição nesse momento? Pergunta difícil, né, seu Marino? Para mim é difícil. Como é que eu vou saber se ele está falando certo ou errado? Ou tá se, como diz aqui, se é para gente que é leigo, eu sei lá. Aí, Jaque, porque leu aí o que é? Ficou aí. Assim, ó, como ele diz ali no item A, como é que se pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância que haja entre as descrições, né? Então, como a gente tem já publicações que falam sobre os outros mundos, no meu entendimento, acho que aí a gente deve buscar se informar e analisar o que tem de fundamento ali, se há alguma coisa muito fantasiosa, se há concordância entre os outros entendimentos que outros autores nos trouxeram, significa que pode haver um fundamento, né? Tem que sempre usar a lógica, né, da razão, Foi isso que ficou para mim. Porque aqui antes falaram, como nos demais que a gente já estudou, que os bons, se for um espírito de um adiantamento moral mais elevado, ele não vai se ocupar de informações fúteis, né? Ele vai passar algo que possa servir ao nosso melhoramento. Vamos pensar numa condição inversa. Se fosse os espíritos, um espírito que é ligado a outro mundo, que viesse e nos perguntasse para nós, essa é uma pergunta para cada um de nós, para a gente explicar como é que é o nosso mundo aqui que a gente vive, nosso mundo material que a gente vive. Cada um de nós ia dar uma resposta, será que não? A gente ia falar de acordo com o meio que a gente está vivendo, né? De acordo com o nosso entendimento naquele momento. Então, e com os espíritos, será que tem alguma diferença? Não. Eu acho que não. Quer dizer, como eles já estão, talvez é mais elevado, já passou por por um estado evolutivo melhor, maior, ele pode nos trazer mais informações, né? É uma dúvida também, não sei. Eu acho que depende da evolução de cada espírito. Se algum espírito já está mais evoluído, ele vai trazer informações conforme a evolução dele. Aí, assim, digamos, se tem um espírito mais inferior, ele vai transmitir o que ele sabe. E aqui entre nós, conforme alguém, às vezes ele nunca saiu da sua cidade, nunca tem parcos conhecimentos. Agora, se perguntar para ele, ele dá uma definição do mundo inteiro rapidinho, com a maior facilidade. Como no outro lado é nós nós mesmos no outro lado, então aqueles que aqui respondem facilmente, se estivesse do outro lado, ele ia responder com facilidade, sem muito conhecimento, mas como se tudo soubesse. Então, e aqui uma questão que a gente tem que considerar que, digamos, hoje a base que a gente tem de análise é muito maior do que aquela que Kardec tinha na época dele. O que ele tinha de grande era a capacidade pessoal dele e o amparo espiritual que ele tinha, que daí é incomparável também. Mas hoje, para a gente analisar, se recebeu uma notícia ali vinda do Espírito sobre, a gente tem muito aonde pesquisar para conseguir uma análise mais com base sólida. Porque a gente tem toda a literatura, toda a facilidade de encontrar.
e diga, surgiu uma novidade. É errado ou é certa? Na dúvida, não ultrapasse. Daí eu já vou pegar hoje, vou pegar emprestado o Erasto com o Wilson, ele já deve estar anotando lá. Então, é preferível, na dúvida, rejeitar as 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, se ainda é uma coisa nova, não quer dizer, garantir que é errado porque é nova. Não. Mas, na dúvida, a gente não vai aceitar como certo, porque a gente ainda não tem base. Então, vamos esperar que com o tempo vai se confirmar. Porque a verdade ela é uma questão de tempo e ela se confirma. Agora, também, daí, depois de construir uma mentira com verdade, desconstruir é muito complicado, né? Dona Antônia, nós estamos lhe ouvindo bem, pode falar. Eu estava pensando que cada um deles vai falar de acordo com aquele grau que está, né? Que nem nós. A gente vai dizer, por exemplo, aqui em Santo Ângelo, eu vivo aqui, eu posso dizer daqui, se eu for coerente com o que eu posso dizer. E eu acho que os espíritos também, eles vão dizer de acordo com o mundo em que eles estão habitando. Só se forem aqueles outros que gostam de fazer um floreio mais bonitinho, porque como nós, o ser humano também, eu posso dizer que aqui em Santo Ângelo é assim, assim, mas eu não conheço Porto Alegre, por exemplo. Eu vou dizer que lá pode ser. Daí eu já vou estar falando uma coisa que eu não sei. Então, eu acredito que com os espíritos é a mesma coisa, que a gente pode confiar, sim, desde que eles sejam aqueles espíritos que são mais elevados, que tenham maiores informações das vivências que tiveram, dos mundos em que habitam. Eu acho assim, não sei. Seu Marina, eu acho que essa evolução dos espíritos, uns mais sábios, outros menos, eu acho que é a indicação que eles vêm falar para nós, de acordo com o seu estudo, com o seu pensamento que eles têm, né? Como diz Antônia ali, ela conhece Santo Ângelo, mas Porto Alegre lá é diferente, e muito diferente, é outro mundo lá. Lá são outros tipos de conversa, que a gente tem que cuidar para não cair em emboscada daí. Que muitas vezes pode ser mentira. E sem contar que tem a questão pessoal, né? Isso. Porque, às vezes, como falar, Santo Ângelo, às vezes perguntar para uma pessoa, qualquer cidade, para uma pessoa vai dizer que é a melhor cidade do mundo. E vai contar maravilhas. Se for perguntar para outra, ela vai dizer que é a pior e vai contar horrores. Então, às vezes é uma visão de cada um. Não está vendo o lado bom. Porque todos os lugares têm os seus prós e os seus contras. Não tem a perfeição aqui. Então, se eu olhar só as imperfeições, eu vou ver as piores coisas. Se eu vou olhar as coisas boas, nós temos muita coisa boa também. Então, depende do olhar de cada um. Então, vai depender de cada pessoa concluir o sistema de viver de cada região e cada cidade. Daí, cada evolução, cada um ser, um espírito, digamos, menos estudado, menos avançado, ele vai, né, de acordo conforme as coisas, ele vai comunicar às pessoas, né, conforme ele vai, na medida possível. Mas e os elevados? Eles vão se preocupar em nos dizer essa parte científica, da parte da geologia, de como é que é formado, certas coisas ali que eu, pelo menos, teria até dificuldade de entender, mesmo que eles fossem me dizer certinho, eu ia entender tudo errado, com certeza. Mas qual seria a maior intenção deles de nos trazer as comunicações que a gente vê, os espíritos elevados porque a gente viu que as reuniões sérias, lugares sérios, os espíritos elevados têm uma finalidade séria.
Então, qual era a finalidade de chegar e dizer que tem tal elemento lá que não tem aqui na Terra, que lá é mais ou menos isso ou aquilo? Qual seria essa finalidade para nós? Eu acho que deveria de ser uma pergunta que deveria de fazer assim a eles para ter um entendimento, para saber como é que eles iam explicar para nós. Eu acho que ia ser mais pelo lado moral, né? Que os mais elevados já são, porque já tem um lado moral mais elevado. Não sei, talvez eles dissessem que determinado lugar acontecia determinadas coisas pelos tipos de pessoas com o seu grau de elevação que estava lá, de quem se encontrava naquele lugar, mas eu acho que seria mais, os mais elevados pelo lado da moralidade, né? Que já não são mais imperfeitos que nem nós, que o que a gente procura se aperfeiçoar mais é na moralidade. A Vanessa está disposta e em condições de falar ou hoje vai ficar mais escutando? Não, tô sim. Então, queremos te ouvir. Tô com a pequena aqui do lado, daí né? Ela tá Até pedindo. ajuda, não te preocupe. Aham. Eu liguei minha câmera, agora foi. Ó, tá pequenininha ali do lado. Não, eu concordo, eu acho que assim, ó, eles, na verdade, eles falam aquilo que é permitido falar, assim, os espíritos elevados, né? Então, eles nos ensinam, eles nos instruem, então eu acho que, de certa forma, é para que a gente vá avançando moralmente com o passar dos anos, que a gente vá aprendendo em comunidade e também vá acreditando naquilo que eles vão falando, é uma troca. Com o passar dos anos, a gente vai cada vez aprendendo mais, se modificando como sociedade e aprendendo com eles. Então, eles vão, de fato, falando, porque não deixa de ser uma ciência, tem uma lógica por trás. Então, eles vão nos orientando. Eu penso os espíritos, né, superiores. E aqueles que vêm falar coisas que não são verdade, às vezes também tem que cuidar, né? Porque eles querem nos enganar. Eu me lembrei da história de vocês falando aí, Porto Alegre, Santo Ângelo, eu tenho uma analogia, até uma coisa que aconteceu com a minha mãe, né? Minha mãe se veio daí do interior e chegou em Porto Alegre. E aí ela parou na rodoviária, eu disse, pede um Uber, né? Disse para ela pedir pelo aplicativo, que é seguro. Ela parou na frente da rodoviária, parou um carro na frente dela e disse que era Uber, e ela entrou dentro do Uber. Graças a Deus, era uma pessoa bem intencionada, que realmente era um Uber, era um cara do interior e que trouxe ela até aqui. Mas poderia ser uma pessoa querendo, eu disse, pelo amor de Deus, mãe, cidade grande, a gente não deve acreditar em tudo que as pessoas falam. Poderia ser uma pessoa querendo te enganar, querendo te roubar. Da mesma forma, eu acredito que de lá para cá, se não for um espírito superior, ele também pode querer, sei lá, fazer a gente acreditar em maravilhas ou em coisas que não existem por algum motivo específico. Então, a gente tem que cuidar muito, como o tio Marino falou, com a questão do que é verdade e com a qualidade da comunicação. Me lembrei da minha mãe vindo a Porto Alegre acreditando. Eu disse, meu Deus, que cabelo em pé. Me entrando num carro que eu nunca viu na rodoviária. E outra, mas uma questão assim, ó, a questão científica ali, que há essa colaboração, com certeza, porque tem aqueles que estavam aqui estudando, retornaram para o plano espiritual, continuam os estudos, continuam, às vezes, apoiando até suas equipes, ou aqueles que estão no mesmo. Mas eles viriam dar uma resposta assim, de perguntar, e eles, pela psicofonia ou psicografia, na hora de responder, não, isso é assim, assim, apresentar, digamos, um cálculo para um geólogo, para enfim, ou seria mais, digamos, pela intuição e fazer mais até como colaborativo, vamos usar essa expressão, do que dar o trabalho pronto para o colega encarnado aqui. Olha, a gente que é pesquisador, a gente vai nessa da intuição, às vezes. A gente é intuído a pesquisar, a seguir uma questão de pesquisa, daí a gente vai tentando, né, montar uma hipótese, a partir daquela hipótese a gente vai levantando dados e vai tentando descobrir as coisas. Quando vê, tem vários cientistas aí que acabam, de fato, descobrindo as coisas. Eu acho que também eles não vão...
O Samuel veio brincar com ela e foi embora, ela está contando aqui. É minha ajudante aqui. Eu acho que tem toda essa questão, né? Que às vezes eles vêm passar informações para nos auxiliar, mas também acho que entregar todo o ouro de vez, não. Acredito que não, né? A gente tem que estudar e se esforçar também para conseguir os nossos avanços tecnológicos, digamos assim. Já aconteceu de ir dormir não achando saída, nem pensar, e depois no outro dia acordar e quando começar, né, antes de refletir muito, já vinha a ideia, aquela que estava faltando? Já me deu vontade de ter um caderninho de noite no meio da madrugada, porque às vezes no meio da madrugada acordar com aquela coisa, amanhã tem que fazer tal coisa. Já me aconteceu. Eu já me aconteceu também de sofrer um dia inteiro por determinada coisa. Dormir com aquilo. No outro dia acordar tranquila. Mas por que eu perdi tanto tempo sofrendo? Era tal e tal coisa. Às vezes a gente sofre antes do tempo, antes de chegar a vez de saber o que vai fazer, né? Fica matinando aquilo ali, matinando, que cansa, que quando chega na hora não fica sofredor, daí já passou. Jaque Pozo, tá afim de bater um papo ou não está em condições de falar hoje? A minha internet está só trancando. E eu paguei a conta, não é falta de pagamento. Não sei se é o horário, não sei se é o meu... Aí eu estou mais ouvindo, então. Mas pode ir falando, nós estamos te ouvindo. Se cortar aí, nós passamos a palavra para outra. O que você achou desse assunto até agora? Eu fiquei pensando no que a gente faz... embora eu não tenha participado do último encontro, a gente vem fazendo perguntas, né? E numa dessas oportunidades, o Wilson reforçou a questão que são evocações, né? E aí eu fiquei pensando que imagino que esse aqui seja o mesmo, da mesma forma, são evocações, né? E eu imagino que também, não, quer dizer, eu imagino não, aí é uma pergunta, se esses espíritos, eles também não nos atenderiam, nos responderiam conforme a nossa intenção também, né? Se fosse uma intenção que fosse, assim, algo que fosse beneficiar a todos, que fosse uma coisa, vamos dizer assim, que tivesse uma grandeza moral, o porquê, não só uma curiosidade, né? Enfim, isso eu estou questionando. Eu acho que não seria também assim, o que vai daqui para lá, né? Que a nossa intenção, que aí poderia atrair bons ou maus espíritos, pelo menos é as experiências que eu tenho visto, entendido até agora. A lei da sintonia? Isso, Me parece que essa lei está presente em toda a comunicação, né? E aqui não seria diferente, mas eu, olhando aqui rapidamente o texto, eu não vi nada nesse sentido, assim, no sentido da nossa intenção na pergunta, né? Só vi com relação a eles, de lá para cá, como se manifestariam. Me questionando, fiquei em dúvida. É uma questão muito importante. A intenção, a reunião séria, ou então fazendo uma pergunta, mas é que nem eu pergunto assim, se nós perguntar para o cientista ou para um médico, vamos dizer mais próximo, digamos para um médico, nós perguntar, ele vai responder toda a pergunta que nós fizermos só porque ela é bem intencionada? É o mínimo Não, né? que tem que ter. Um médico sério, o mínimo para começar a conversa, para ele pensar se vai responder ou não, ela tem que ser bem intencionada.
Uhum. Daí depois ele vai o quê? Ele vai refletir, vai analisar se é adequado para nós, se nós estamos É. em condições, se a nossa... Então, qual é a utilidade? Ele vai perder o tempo dele explicando uma coisa, e o que eu vou fazer com isso? Então, é uma coisa que ainda não está na minha capacidade, eu não vou. Então, uma questão que eu vejo mais ou menos assim. Então, tem, ou às vezes para um espírito muito elevado, ele já sabe uma coisa, mas ainda não está na hora, ainda estão pesquisando aquilo aqui, digamos, ele está num mundo mais evoluído, e já tem uma tecnologia mais evoluída. Mas aqui ainda está em estudo que ela vai, o próprio cientista aqui, daqui a pouco tempo, ou daqui a algum tempo, vai descobrir. Ele vai adiantar isso porque foi questionado por uma pessoa bem intencionada? Pois é, seu Marinho. Eu, nesses anos de labuta, aí, 17 anos, eu peguei médicos bons aí, companheiros de conversa, muito bons, explicativos, mas como eu peguei uns que não explicavam, só faziam a receita, vamos dizer que ele te vire, né? Aí já eles não, como o senhor diz, eles não falavam, não adiantava perguntar para eles. Eles só faziam a receita e, como tem médicos que lhe explica a medicina, tudo, o que o senhor precisa e o que não precisa. Sim, Wilson. O nosso assunto em estudo continua, como foi mencionado aqui, sendo as questões das evocações, perguntas que se podem fazer aos espíritos. E Kardec se preocupava com isso, porque quando a pessoa entra num grupo mediúnico, ela tem que ter um objetivo. O objetivo principal hoje em dia é atender os sofredores do plano espiritual e material. Mas sempre havia curiosidade, e ainda há, e inclusive tem livros que propagam ideia de que como seria outro mundo, atribuindo as informações a espíritos que vivem ou viveram nesses planetas. Aí fica a pergunta: se formos fazer uma pergunta séria, com um fim, digamos, de aprimoramento das questões morais, que espírito terá condições de receber? O tema fala aqui que a maioria dos espíritos não é capaz de falar sobre outros planetas mais do que uma pessoa ignorante aqui da Terra. Porque a maioria de nós somos ignorantes nesses assuntos. E um espírito inferior, ele não pode, mesmo desencarnado, se desvincular da Terra. O seu perispírito é muito denso, muitas vezes ele fica na superfície do planeta mesmo. É tão denso que ele não consegue ascender às regiões espirituais superiores. Fica no chamado umbral, naquela região mais pesada. E esses aí é o que mais se manifesta. Então eles não têm essas informações. E um espírito superior, ele vai se preocupar, o Marino já falou sobre esse assunto, em nos dar respostas sobre questões materiais, da topografia, do que tem lá de ciência. Qual é o objetivo disso tudo? Eles vão abordar, como também já foi falado aqui, as questões morais, se for o caso. Como é que vive o povo deste planeta? Porque um espírito superior, que eu falo, é aquele que já tem condições de, em razão do seu perispírito estar mais depurado, se comunicar em mais de um planeta, não só naquele que ele está em tese vinculado. E os espíritos bem avançados nem se comunicam conosco. Nós não temos condições vibracionais de nos comunicarmos com eles. Então, aquelas comunicações que vamos receber são os mais próximos a nós. Eventualmente, algum mais elevado. E o Marino bem lembrou, eu estava de fato lembrando aqui da questão do Erasto, né? Ele nos recomendou, e está nesse livro que nós estamos estudando aqui, que é preferível negar 10 verdades a aceitar uma mentira. Por quê? Porque uma vez que eu aceito uma mentira, ela tem um efeito dominó. Eu posso propagar como verdade, outra pessoa ouve e reproduz. E tem muita coisa no próprio movimento espírita que a gente ouve
que não são informações verdadeiras e que nós reproduzimos sem procurar a fonte. Então nós precisamos procurar as fontes. E hoje em dia é tão fácil. Nós temos a inteligência artificial que nos auxilia muito para procurar as fontes, para ver se é verdade. E, se alguém quiser ver essa resposta de lá, pergunta lá no Google. Na hora já vem onde está ela e qual o objetivo desta resposta. Ele vai falar isso que eu estou falando. Porque se nós negarmos um fato, e fato é uma coisa que é verdadeira, qual é o prejuízo que eu vou causar? Ele por si só, com o tempo, vai se impor. Mais tarde eu vou ver que ele é verdadeiro e vou aceitar. Mas eu não posso ser apressado de aceitar sem ter certeza. Eu sempre digo que tem muita coisa que é improvável, a pessoa não pode provar, aí entra no campo da fé. E Kardec nunca pregou a fé sem raciocínio. A nossa fé tem que ser assentada na razão. E o que é a razão? Não é uma lógica. A razão é o que pode ser provado. Então, enquanto não houver provas de certas questões de outros planetas, vamos aceitar certas informações como teorias, como teses, mas não como um fato já. E daí, aqui tem uma pergunta na questão, como se pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor resposta que os espíritos nos deram na época é se reside concordância nas respostas que dão. Mas qual era o conhecimento dos espíritos, eu volto a questionar na época? Hoje nós temos a ciência aqui com telescópios que ficam em órbita do planeta, que tem condições de ver até galáxias que antes que nem se tinha notícia. Então esses equipamentos são mais adequados para nos trazerem ideia desses planetas. E ainda assim é uma ideia acanhada, eles não conseguem ver tudo. Que tem sérias limitações, por exemplo, ao lado escuro da Lua, que é nossa vizinha aqui, que é um satélite da Terra, agora que está se tendo notícia do que se tem nesse lado escuro. Vejam bem, foi em 69, né, mais de 50 anos, mais de 50 anos, que o homem já esteve lá a primeira vez, segundo a ciência, e agora que tem imagens desse lado e lá. Então tem informações que nós não conhecemos nem da Lua, aí vamos querer imaginar de outros planetas. E qual é o objetivo? O próprio texto diz que os espíritos nos deixam ao nosso trabalho de pesquisa, de buscar as informações através dos recursos que desenvolvemos, e a ciência é o principal, para que nós adquiramos com esforço próprio. Seria muito simples perguntar tudo para eles e nos darem a resposta. Qual é o esforço que eu faria? E ainda diz que se um espírito superior quiser dar uma informação que seja útil à humanidade a respeito desses planetas, ele vai escolher um sábio. O que é um sábio? Um sábio não é uma pessoa que sabe mais das questões da ciência, das questões acadêmicas. Sábio é aquele que age com sabedoria, que é uma pessoa digna, que está acima da média nas questões morais. Porque ele, recebendo uma informação de um espírito superior, ele vai ter a dignidade de dizer que ele recebeu através desse meio. E aqui estamos tratando das perguntas. Então, se alguém, porventura, fizesse uma pergunta a um espírito e ele trouxesse informação de um mundo que nós ainda não temos outros meios de saber, e essa pessoa, sendo um sábio, viesse a publicar isso, diria: e isso foi dado por um espírito tal. Nós temos algumas obras de Chico Xavier que fala de alguns planetas. E ele coloca lá, porque ele não tinha como saber. Ele coloca o nome do espírito que informa. Por enquanto, ainda é impossível de ser comprovado. Nós acreditamos que esses espíritos sejam sérios o suficiente para nos trazerem a verdade sobre esses planetas. Mas sempre temos que ficar com Erasto, né? Aguardar. Não vamos nos preocupar com essas questões materiais. Vamos nos preocupar com as informações das questões morais que eles nos trazem. E as obras básicas já dizem isso. Os mundos mais avançados que os nossos são habitados por espíritos superiores. Então não adianta eu saber como é que é lá, que eu não vou ter condições de ir para lá se eu não tiver num padrão vibracional semelhante aos deles.
Não é por outra razão que Jesus disse que o menor do reino dos céus é maior que João Batista. E dizia ele que João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher da época. Então, o que a gente vai ficar preocupado com essas questões? Se a gente evoluiu o suficiente para sair da Terra, já seria fantástico ir para um mundo mais avançado. Nós estamos nos esforçando para permanecer aqui, porque a Terra está em transição. Daqui a algumas décadas aí nós já estaremos num mundo de regeneração, em que a violência extrema, essas pessoas que atrapalham o progresso e que usam a inteligência para o mal não vão mais reencarnar. E se nós quisermos continuar reencarnando aqui, vamos também ter que ter uma conduta adequada. Ter pelo menos um equilíbrio, né? De preferência, mais ações boas do que equivocadas. Nem vou dizer más, porque má seria aquela intencionalmente praticada. Mas muitas coisas a gente faz, às vezes, que causa mal ao próximo por ignorância. Então, temos que nos informar e, descobrindo os nossos defeitos, nos corrigirmos. E até um dia que a gente possa sair do planeta e já ir para um mundo mais avançado. Enquanto isso, é trabalho, estudo, disciplina e persistência, e fé em Deus, em si próprio, e dar tempo ao tempo. Para saber as coisas aqui do nosso mundo já não está fácil. Agora vamos se preocupar aí, antes de saber o mínimo do nosso aqui, já quer saber o do outro. A moralidade mesmo, ainda a gente tem tanto, a gente ainda tem que ser policial, tem tanta dificuldade aí, que é que vem nos... Então, o que a gente já sabe, a gente já tem, já tema para casa para todos os dias, para... Então, se preocupar com coisa além, sabe? Tem confiança e esperança, até a gente vai conhecer, mas tudo tem seu momento, nós temos que fazer a caminhada para chegar lá, não é? Já querer pular a etapa, queimar, então, nós concentrar em saber a nossa vivência, conhecer a si mesmo. Começa por aí. O conhecimento próprio já é uma dificuldade. Então, e uma necessidade que a gente já compreende hoje, a necessidade do conhece a ti mesmo. Então, a gente tem muita coisa para saber por aqui ainda, para depois querer pular para saber o maior. Vamos chegar lá, vai ser, mas, por enquanto, ainda nós temos que... a nossa matéria atual agora é outra, né? Então, eles não vão vir adiantar nada para nós antes que chegue a hora. E devemos lembrar até o alerta que Kardec fez nos estudos passados, nós vimos que teve um médium que recebeu até uma mensagem de um pintacilgo. É um espírito zombeteiro, ele queria saber, o zombeteiro veio lá e deu uma de pintacilgo. Então, existem muitos espíritos que, vendo a curiosidade da pessoa, que é uma questão fútil, ela querer saber sobre certo planeta, vai aparecer e vai dar uma resposta estapafúrdia e vai se divertir com isso. E se algum for ignorante, mas sério, ele vai dizer, olha, eu não sei, mas imagino. Aí ele vai imaginar como nós imaginamos. Então não tem utilidade. E assim como aqui, tem uns com a imaginação muito fértil, né? É bem o fato de pintar uma situação ali que nos parece muito interessante, né? Assim como entre nós, tem pessoas que têm uma facilidade de uma criação mental ali que olha, a gente tem mentiroso que a gente sabe que é mentir, mas se ele mentir, a gente acredita. Tem uns que acreditam na própria mentira, né? São tão mentirosos que acabam achando que estão dizendo a verdade. É. Mais alguém quer comentar? Temos ainda uns minutinhos aí. Ou até alguma coisa que ficou do próprio capítulo, sobre perguntas aos espíritos, daí dos outros, do mesmo capítulo, das outras coisas, ficou. Nós temos um minutinho, já vamos sair desse capítulo aqui, então. E também da importância que tem da gente estudar, da gente tomar o conhecimento, porque
nós nos encontramos, quantos domingos aqui, eu não contei nesse capítulo aqui, estudando, o que perguntar? Porque o Espírito pode responder isso ou aquilo. A importância que tem do conhecimento, né? Porque, claro que, na maioria das vezes, a pessoa, quando já, pelo menos numa casa espírita, quando chega um grupo que chegar à condição de fazer pergunta, porque hoje, normalmente, a pergunta é direcionada por o dialogador ali, então já é uma pessoa que, pelo menos a princípio, ele tem que já ter passado por ter uma boa base de conhecimento. Mas, até para a gente interpretar, se a gente está participando, não é o que pergunta, mas a gente ouviu a pergunta e ouviu a resposta, e normalmente um grupo, ele deve ser depois conversado com o grupo sobre as perguntas, sobre as respostas. Então, daí também para a gente ter uma análise, a importância da gente ter uma base de conhecimento também, porque começou lá, nós vimos em Kardec, ali, Livro dos Espíritos, 1018 questões. Dali para cá nós tivemos os 500 e pouco livros do Chico, mais nos 100 e tantos do Divaldo, 200 e pouco. Então, e fora a literatura que a gente tem, os nossos encontros aqui, então a gente vem adquirindo. Então, a gente tem que ser conscientizado da importância que tem, e que daí a mediunidade também não se resume aos encontros de mediúnico. A mediunidade, espírito em todo lugar, a mediunidade, quem é médium em qualquer lugar, então o conhecimento vai sendo necessário. Marina, eu vejo assim uma tendência de certas pessoas quererem acreditar a qualquer custo do que um espírito fala quando menciona vida em outro planeta. Aí eu pergunto, mas a ciência até agora provou que não tem vida lá. Daí eles entram com umas teses. Mas a vida pode ser apresentada diferente. Pode, mas não tem prova. É aí que eu digo que a pessoa entra naquele campo da fé, que não é o que o espiritismo quer. É uma fé, é espírita, então é verdadeiro. Porque nós não conhecemos todas as formas de vida, então a vida lá é diferente, porque a pressão atmosférica é diferente, não dá para ter uma vida como nós conhecemos. A temperatura é impossível de um corpo que vive aqui na Terra viver lá. Aí a pessoa entra com a tese, não, mas que tem possibilidade de ter formas diferentes de vida. Isso tem, a própria ciência prova, tem. Mas daí não são formas evoluídas. Por exemplo, existem bactérias que vivem até nos vulcões, mas são bactérias, não tem espírito. E pode ser um princípio já de evolutivo. Mas seres racionais, com corpos orgânicos habitados por espíritos capazes de modificar a superfície do planeta com o seu trabalho, aí já é outra história. Aí é os planetas que servem para reencarnações de espíritos. São esses que, segundo Kardec aponta aqui, que interessam para os estudos. Não os planetas desabitados por seres encarnados. Porque, segundo as obras básicas, não existe nenhum planeta inútil. Todos eles têm alguns espíritos vinculados, mas não necessariamente encarnados. O próprio Sol, segundo informações espíritas, é habitado por espíritos superiores ao padrão evolutivo de Jesus, né? Não inferiores, porque não teria condições por causa da vibração do próprio astro, né? Da sua energia. Então tem que ter um perispírito bem evoluído para não sofrer as consequências. Mas não é encarnado. É essa a questão. E quando Kardec fala de mundos aqui, ele fala de mundos habitados. Então as pessoas faziam perguntas sobre esses mundos habitados por corpos orgânicos. É essa a questão. Onde reencarnam espíritos. Onde nós poderemos, no futuro, estagiar num processo evolutivo, ou quem sabe já possamos ter passado por lá, se tratar de um planeta de um padrão vibracional inferior. Então é isso, eu acho que nós já estudamos, já vamos ter o que refletir sobre as perguntas que podemos fazer aos espíritos. E como eu falei a semana passada, nós temos que
e ver se vão concordar de nós fazer um encontro agora o mês que vem, fazer um estudo de manhã, naquele horário que era anterior, das 9 às 10, presencial. Daí, eu acho que misto, porque sempre tem pessoa de longe, a pessoa que não pode vir, se quiser participar do estudo em si, a gente fazer das 9 às 10 da manhã. Eu pensei no dia 13, porque dia 11 é o dia que nós vamos fazer 3 anos esse nosso grupo de estudo. A gente já quando fez um, quando fez 2, a gente se encontrou, e agora, no terceiro, a gente fazer um almoço, uma coisa simples, bem, mas aconchegante, para a gente se encontrar, conversar, e daí, então, a gente chegaria lá, o estudo até às 10, às 10 a gente faz um almoço lá, e tudo, almoço, ficamos até lá, 2, 3 horas, enfim, de tarde, e daí nós temos um dia de confraternização, de encontro, porque é muito bom a gente se encontrar aqui todos os domingos, virtual, a gente se concentra aqui, parece que estamos tudo juntinho. Para mim está tão familiar, tão, é como se estivesse numa mesa, mas faz falta o abraço. Eu acho que assim, eu acho que um encontro assim, eu acho que eu gostaria e convido vocês a acordarem da gente fazer. Eu estou impressionada que são 3 anos já, Maria. Eu não tenho noção de tempo. Né? A Jaque é uma das que está esses 3 anos conosco, né? Desde o início. Meu Deus. Começamos no presencial, depois fomos para o online de manhã e agora para o online à noite. Mas eu acho ótimo o encontro, sim. Acho ótimo. Eu fiz um ano, viu, Jaque? Olha aí, ó. Eu também concordo. E tu, Vanessa, vai poder vir? Depende da data. Dia 13? A gente está pensando de junho. Eu não posso. Dia 10, 11, 12 é reconhecimento do curso de Ciência da Computação. Eu vou estar com o MEC aqui em Porto Alegre, daí eu vou estar com os cabelos em pé. No trabalho. Aí não consigo viajar. Mas então tá, daí a gente no grupo, a gente ali conversa ali, vê para a gente fazer um encontro para a gente conseguir até umas horas ali bem descontraída, então bem em condições ali da gente se unir cada vez mais. A gente está nesse momento que é muito bom. O encontro virtual é bom, o pessoal também cada um tem as suas vantagens. Então, mas nesse encontro assim, de a gente passar um dia até umas horas ali junto é muito importante. Que dia da semana vai cair, seu Maria? Não, seria no domingo. Domingo também. Tá bom? A gente, como o aniversário é 11, já pula para 13, porque é o próximo domingo, depois do dia 11, né? Isso, não. Vamos lá daí. Então, e agora alguém está se sentindo com vontade de fazer a prece de encerramento? Hoje a Sirlene não participou, ela está meio adoentada, então já vamos incluir ela na nossa prece. Não é nada grave, mas sempre com energiazinha que a gente direcionar para ela, ajuda. E aqueles que não tiveram, não estão participando também, seja por o motivo que for, e dividir essas energias entre nós, que a gente já está dividindo, com certeza, já desde antes que a gente está aqui junto, mas... Então, alguém gostaria de fazer a prece para nós, os outros, acompanhar? Posso fazer. Então tá, a dona Sandra faz a prece e nós acompanhamos mentalmente a prece dela. Então, neste momento, vamos elevar a Deus e Jesus, em primeiro lugar, agradecer a vida, tudo que temos de graça ao nosso redor. A água, o ar que respiramos todos os dias. Que essas nossas preces vá por todos que necessitam de oração.
pelos hospitais, pelas creches, pelos moradores de ruas, que muitas vezes não têm o alimento material nem o alimento espiritual. Que a divindade amiga as enrole no manto de luz, pedindo pela humanidade inteira, pelo nosso Brasil, por tudo e por todos. E pedindo aos guias de luzes que cada vez mais nos esclareça, nos intuam boas intuições, que nós consigamos estar aptos para captar o que é bom e o que não é bom. E assim vamos aprendendo. Cada vez mais unidos, forte, sempre, com a verdade em primeiro lugar. Com o nosso Mestre Jesus à frente de todos. Gratidão por esta noite maravilhosa, por esse estudo, por tudo, Senhor. Só tenho a agradecer. Com essas rogativas e com a permissão de Deus, nosso Pai, damos por encerrado nossos estudos de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Boa noite a todos, uma boa semana. Boa noite a todos, uma boa semana. Tudo Boa bom. noite. Boa Obrigada, noite, Guilherme. boa semana. Obrigada. Boa noite a todos. Igualmente. Boa semana. Obrigada. Obrigado. Obrigada.